Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei falar sobre a classificação de motores de indução e análise de conjugado de aceleração para diversas cargas industriais, diversos tipos de cargas com aplicação industrial. Para isso, teremos os seguintes objetivos. Inicialmente, eu irei analisar as características de conjugado no gráfico de torque em função da velocidade do motor. Na sequência, a classificação dos motores em função do conjugado de partida. E, por fim, irei falar sobre conjugado de aceleração do motor de indução em termos gráficos e em termos de formulação matemática. Pois temos uma formulinha também para a análise do conjugado de aceleração. Legal. Bem, falando então sobre as características da curva do motor de indução, né? Esta é a curva, tá certo? Então nós temos aqui o conjugado na vertical e a rotação na horizontal. O motor de indução tem conjugado igual a zero na velocidade síncrona, tá? Então aqui no NS, velocidade síncrona, se a gente rebater no eixo, está tocando o eixo horizontal, ou seja, não temos conjugado, não temos torque, tá? À medida que a carga vai aumentando, a rotação do motor vai caindo gradativamente até um ponto que o conjugado atinge o valor máximo que o motor é capaz de desenvolver em rotação normal, né? Então perceba, recuando aqui um pouco na curva, se a gente rebater esse ponto, por exemplo, aqui embaixo, nós temos uma velocidade menor do que teríamos nesse ponto, porém já temos um torque, né, um conjugado muito maior. E ele vai aumentando até um valor máximo, porém no valor máximo a velocidade não é velocidade máxima, né, já é uma velocidade bem abaixo do que seria a máxima, que é a velocidade síncrona, ou velocidade do campo girante. Se o conjugado de carga aumentar mais, a rotação do motor cai bruscamente, podendo chegar a travar o rotor, parar, né? Por quê? Porque, beleza, o conjugado de carga estava aqui. Daí foi aumentando o conjugado, aumentou o conjugado, opa, passou desse ponto aqui, o motor não aguenta continuar, então ele trava o eixo. Representando no gráfico a variação de conjugado com velocidade para motor normal, vamos obter a curva com o aspecto representado na figura ao lado. Então nós temos essa curva aqui, né, uma curva bonita aí do motor de indução. Ele tem um conjugado aqui de partida, né, o conhecido como conjugado com rotor bloqueado, que é quando ele está parado, né, tem uma carga acoplada, mas está parado. Qual conjugado que ele é capaz de exercer na partida? Esse daqui. Então, um conjugado maior que o nominal, né? Aqui tem o conjugado mínimo. Temos o conjugado nominal de uma carga qualquer, por exemplo, uma carga constante. Tá? Conjugado máximo, né? Enfim, o motor ele vai acelerando até chegar no ponto que o conjugado da carga encontra o conjugado no motor e para aqui numa certa velocidade com certo torque. Tá certo? Agora eu vou falar um pouco das características, né? As categorias do motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo. Essas categorias servem para rotor gaiola. Tá? Conforme as suas características de conjugado em relação à velocidade de corrente de partida, os motores de indução trifásico com rotor gaiola são classificados em categorias, cada uma adequada a um tipo de carga. Essas categorias são definidas na norma NBR 7094, como pode ser observado na figura ao lado. Então, nessa figura temos o conjugado em porcentagem, em relação ao valor de carga plena, né, do motor. Então, nós temos aqui curva N, curva H e curva D. Tá? Perceba que na curva D nós temos o torque acima de 250, né, um torque de partida muito elevado, 250% do valor nominal. A categoria H é entre 200 e 250 e categoria N é aproximadamente aqui 150. Certo? Então perceba que o motor de indução ele vai ter torque de partida maior que o torque
nominal, ou seja, ele consegue partir uma carga aí sem necessidade de um elemento auxiliar, né, para tirar a carga da inércia, pois ele tem o torque da partida muito maior que o torque nominal, que é em torno dessa faixa aqui, né, do motor, ele fica nesse ponto do gráfico aqui. Legal, então falando um pouco de cada categoria, temos aí a categoria N, né? Nessa categoria, conjugado de partida é um conjugado normal, corrente de partida também é normal e tem um baixo escorregamento, tá? Baixo escorregamento ali 2, 3, 5%, por exemplo. Constituem a maioria dos motores encontrados no mercado e prestam-se ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes, ventiladores, entre outros. Categoria H, o conjugado de partida alto, né, acima ali de 200, né, 200%. Corrente de partida normal e baixo escorregamento também. Tá? Usado para cargas que exigem maior conjugado na partida, como peneiras, transportadores de carga, transportadores carregadores, aliás, cargas de alta inércia, britadores, alguns tipos de ventiladores, etc. Categoria D, conjugado de partida alto, né, acima ali de 250%. Corrente de partida normal e alto escorregamento, ou seja, maior que 5%. Então esse motor aqui não vai ter altas velocidades, né, porque ele vai trabalhar com alto conjugado aí na partida. Usado em excêntricas e máquinas semelhantes, tá? Então esses dois tipos de equipamentos, né, que se utiliza, excêntricas e máquinas semelhantes, onde a carga apresenta picos periódicos, tá? Usado também em elevadores e cargas que necessitam de conjugado de partida muito alto e corrente de partida limitada. Obviamente a gente não quer que o motor tenha um pico de corrente, porque isso é danoso aos seus enrolamentos. E um elevador, por exemplo, carregado ali com 6, 7, 8 pessoas, em torno de 70 kg, né, vai ter ali um momento de inércia muito elevado, né? Então é necessário um conjugado de partida alto, portanto o motor categoria D se enquadraria perfeitamente nesse tipo de acionamento. Legal. Agora eu vou definir aí o que é conjugado máximo e conjugado de aceleração, né, em termos teóricos. Então vamos lá. Conjugado máximo, que seria o conjugado requerido para vencer a inércia estática da máquina e produzir movimento. Para que uma carga partindo da velocidade zero atinja a sua velocidade nominal, é necessário que o conjugado no motor seja sempre superior ao conjugado da carga. Tá? E nisso nós temos o conjugado de aceleração, que é o conjugado necessário para acelerar a carga até velocidade nominal, ou seja, velocidade de regime permanente no qual o motor vai estar operando. Né? O conjugado no motor deve ser sempre maior que o conjugado resistente da carga, ou seja, que o conjugado daquela carga, o peso daquela carga, né? Podemos imaginar dessa forma, a massa, né? Em todos os pontos entre 0 até a rotação nominal. Então, se algum ponto ali da curva do motor for abaixo da carga, ele vai travar e não vai chegar ali a rotação nominal pertinente àquele tipo de aplicação. Por isso que tem que selecionar bem o motor. No ponto de interseção das duas curvas, o conjugado de aceleração é nulo, ou seja, é atingido o ponto de equilíbrio e a partir do qual a velocidade permanece constante. Então não há mudança mais de velocidade quando o conjugado de aceleração é nulo. Para estudarmos a aceleração dos motores, aplicamos a segunda lei de Newton, devidamente adaptada para considerarmos os movimentos circulares. Né? Então o conjugado de aceleração é o J, né, que representa o momento de inércia total, quilograma metro quadrado, né, que é a unidade de medida, variação da velocidade angular
no tempo, tá? Então aqui é radianos por segundo no tempo. Torque tem unidade newton-metro. Agora, aplicando a situação anterior, né, nós teríamos o conjugado do motor menos o conjugado da carga igual 2π sobre 60, para converter isso aqui em RPM, vezes a variação da velocidade em RPM no tempo que multiplica o momento de inércia total. E graficamente temos isso, né? Então a curva do motor é essa daqui, ó, aquela curva bacana, né? Legal. E aqui nós temos um conjugado resistente, né, que é uma carga que tem essa característica aqui, né? Então ela vai aumentando aqui, ó, o conjugado em função da velocidade ao quadrado, tá? Isso é parte aqui de uma parábola, né? Então legal, o motor está acelerando, opa, o torque vai aumentando, vai aumentando. Em algum momento aqui, o torque resistente é maior que o torque do motor? Não. Nesse ponto, o torque do motor é maior que o resistente. Nesse daqui que está certo, o torque do motor é maior que o resistente. Aqui, do motor maior que o resistente. E aqui os dois se encontram, ou seja, ponto de operação. É o ponto no qual a máquina ali, o ventilador, por exemplo, né, só para vocês terem noção, vai parar de acelerar. Então a gente liga ele na tomada, ele vai lá. Ele acelera até um determinado ponto, né? Qual é o ponto, né, que o ventilador para de acelerar e que mantém a velocidade constante? É esse daqui, tá? É o ponto que o seu conjugado resistente, né, que está associado ali a todo momento de inércia, então ali as pás do ventilador, né, toda aquela história acoplada ao eixo, que gera aqui 1 kg/m², vai cruzar aqui a curva do motor, tá? Para um ventiladorzinho aí que se usa na escola, residência, um curva N ali resolveria tranquilamente, tá? Então, encontrou o ponto aqui de operação, que é justamente a intersecção aí entre curva do motor e o conjugado aqui resistente de carga. Encontraram as duas curvas, né? No momento que elas se encontram, nós temos o ponto de operação da máquina. Legal. Falando agora do desenvolvimento da potência em função do torque, nós temos que o conjugado necessário para mover a carga em condições de funcionamento a velocidade específica, né? E o conjugado requerido para o funcionamento normal de uma máquina pode ser constante ou variar entre amplos limites, tá? Para conjugados variáveis, o conjugado máximo deve ser suficiente para suportar picos momentâneos de carga. As características de funcionamento de uma máquina, quanto ao conjugado, podem dividir-se em 3 classes: conjugado constante, conjugado variável e potência constante. Então, legal. Nós temos aqui conjugado constante, potência proporcional à velocidade. Então, a potência vai aumentando conforme aumenta a velocidade. E o conjugado não, ele fica constante. Pode variar a velocidade, que o torque é o mesmo. Temos o outro tipo aqui de curva, que aumenta o conjugado e aumenta a potência, né? Então, está se aumentando aqui a velocidade, o conjugado vem de forma proporcional à velocidade, a potência proporcional à velocidade ao quadrado, né? Então tem essa curva azul. Aqui, quando o conjugado é variável e proporcional à velocidade ao quadrado, e a potência velocidade ao cubo, né? Então nós temos esse tipo de comportamento. E potência constante, né, que é essa linha, e conjugado variável inversamente proporcional a n ao quadrado, que é aquele conjugado hiperbólico, né? Então nós temos esse tipo de curva aqui. Então perceba, diversos tipos de curva para diversos tipos de cargas. E o que manda, né, é justamente a intersecção. Então, puxa, essa carga aqui, nossa, ela tem um conjugado gigantesco, né, ali próximo da partida. Então você vai precisar, por exemplo, aqui de uma curva D, por exemplo, né? Isso daqui não, isso daqui
parabólico, né, o conjugado parabólico, talvez um curva N ali, curva H já seja interessante, bem como essa aplicação, essa daqui também, né, depende muito ali do valor absoluto que nós temos para o conjugado da carga e do motor. E agora eu trago aqui um modelo gráfico, né, dos principais tipos de carga industrial. Basicamente existem os seguintes tipos de carga, né? Temos a constante, a linear, a parabólica e a hiperbólica, que acabamos de ver. No caso A, né, carga constante, temos pontes rolantes, esteiras, guinchos, elevadores e semelhantes. Tá? Isso daqui eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o elevador é um exemplo bem legal. Por quê? O conjugado ele deve ser constante para que a gente não fique chacoalhando dentro do elevador, né, enquanto estamos subindo. Então, beleza. A gente vai lá, o elevador acelera até um determinado ponto, né, daí ele fica com uma velocidade constante, torque constante também. Então ele mantém a força constante. Se a força fosse oscilatória, nós teríamos ali uma trepidação, uma oscilação ali que seria não seria muito confortável, né, digamos. Caso B aqui, temos moinhos de rolo, bombas de pistão e planas e serras. Caso C, temos ventiladores, né, um exemplo muito clássico, misturadores, bombas centrífugas, exaustores e compressores. E a curva D, daí temos ali as máquinas operatrizes, fresadoras, mandriladoras e bobinadeiras, tá certo? Então são os tipos de carga com comportamento hiperbólico, né, que é o inverso da velocidade ao quadrado. Então para cada tipo de carga, né, devemos ter aí, essas são as principais cargas industriais, nós devemos ter aqui a noção do comportamento de cada uma das cargas, né? E o momento da inércia ali para que possamos ali dimensionar o tipo de motor mais adequado para o acionamento, né, de uma determinada aplicação. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso aí, eu agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, qualquer dúvida deixa aí no Microsoft Teams, né? Mande mensagem, áudio, foto, print screen, que vocês acharem pertinente para que possamos conversar e para que vocês também saiam sem dúvidas aí da aula. Certo? Grato a todos, bons estudos, até!